Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Graças a Deus. Estamos aqui com saúde, com mais uma semana, mais uma aula, mais conhecimento e muito aprendizado, não é? Sejam bem-vindos à aula de ciência aqui com o tio Júnior. Estou muito feliz de estar ministrando essa disciplina maravilhosa, que tem muito aprendizado perfeito, né? Para mim estar passando esse conhecimento para vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma relação que é muito importante, que é a relação, né, alimentar entre os animais. Para vocês verem o quanto é incrível, né? Eles conseguem ter uma cadeia alimentar, no qual um animal precisa do outro para sobreviver, tá? É muito interessante esse processo entre eles, né? Em um certo momento eu sou a presa, em um certo momento eu sou o predador. Tá? Então, é algo muito surreal que a gente precisa estar entendendo, que é muito importante, né? Esse processo de alimentação dos animais. Na página 104 do livro de vocês, né, que é o título do nosso tema de hoje, que é Os Seres Vivos no Ambiente, abram aí o livro de vocês, na página 104, só para a gente comentar um pouquinho. É uma cena de um filme, tá, pessoal? A cena de um filme. Quem já assistiu esse filme? Procurando Nemo, tá? O nome do filme é Procurando Nemo. Quem já assistiu? É um filme maravilhoso, muito importante, né? Que a gente conhece muito bem como é a vida desses animais dentro da água. E quem não assistiu, assista, que é um filme maravilhoso, tá? Eu amei assistir, é muito bom. Então, o tempo todo na cena do filme, a gente vê o tubarão, que é um dos personagens, querendo comer os peixinhos. Inclusive o Nemo, né, que é o peixinho pequeno, coloridinho aí, o laranja. Então, isso é a relação alimentar. Por quê? Porque o tubarão, ele é um peixe, né, ele é um animal carnívoro, se alimenta de carne. Ou seja, então ele se alimenta de outros peixes que tem dentro do mar. Peixes menores que ele, certo? Só que aí existe um processo. Possa ser que tenha outro peixe maior que já se alimenta do tubarão, né? Então, algo assim que vai se conectando. Então, o tempo todo o Nemo é se escondendo, é fugindo desse tubarão, né? Porque ele quer se alimentar e se alimenta desses peixinhos pequenos, certo? E o peixinho pequeno já se alimenta de outro ser vivo que possa ser que tenha no mar, né? Seja ele uma planta, certo? Seja ele um peixinho menor, tá? E assim sucessivamente. Então, olha, as relações alimentares entre os seres vivos. Então, na aula de ciências, Mariana plantou feijões em 2 recipientes. Nós temos aí o feijão no recipiente A e o feijão no recipiente B. Então, diariamente, ambos receberam a mesma quantidade de água, mas foram mantidos em locais diferentes. Olha só. Os feijões do recipiente A ficaram 15 dias no interior de uma caixa de sapato, com a tampa fechada, sem receber luz solar diretamente. Já os feijões do recipiente B ficaram 15 dias em um local que recebiam luz solar diretamente no período da manhã. Olha só a diferença. O feijão do recipiente B está muito mais desenvolvido. Por quê? Porque estava recebendo luz solar. E a luz solar é como se fosse um alimento para a planta. A planta ela precisa de luz solar, a planta ela precisa de água para sobreviver. A luz solar é como se fosse o alimento dessas plantas. Certo? Ó, então, após observar o resultado do experimento, a professora de Mariana fez as seguintes questões aos alunos. Ó. A luz solar influenciou o processo de produção de alimento desses feijoeiros? Como você percebeu isso no experimento? Claro que a luz solar interferiu.
né, influenciou no desenvolvimento. A gente percebeu que o A, né, o feijão que está no recipiente A, ele está morrendo. E o B não, está vivíssimo, está verdinho as folhas. Não é? Como é chamado o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? É chamado de fotossíntese. Lembram? A gente já estudou aqui. Então, os seres vivos obtêm a energia e os materiais que precisam para sobreviver a partir dos alimentos. O feijoeiro, por exemplo, produz o seu próprio alimento, né, utilizando a luz solar. Porque através da luz solar, ela, né, produz a fotossíntese, que é o alimento para ela mesma. Quando uma pessoa come feijão, parte da energia e dos materiais que se encontram no feijão é transferida para essa pessoa. Não só o feijão, mas como qualquer outro alimento que a gente coma, né? A energia que está dentro daquele alimento, a vitamina que está dentro daquele alimento, vai ser transferida para mim. Certo? Então, é uma cadeia alimentar. Então, eu me alimento das plantas. As plantas se alimentam da luz solar. Olha só como é o processo, não é? Então, os organismos podem se relacionar uns com os outros por meio da alimentação. Nessas relações, um ser vivo serve de alimento ao outro e ocorre a transferência de energia e de materiais entre eles. Apenas parte da energia de um ser vivo é transferida ao outro durante as relações alimentares. Isso porque parte dela é utilizada para manter o organismo vivo e realizar suas atividades, e a outra parte é perdida para o ambiente. Veja no esquema a seguir como ocorre a transferência de energia no ambiente. Vamos ver. Olha só. No item 1, nós temos a luz solar, que é a principal fonte de energia no ambiente. A luz solar é a principal fonte de energia no nosso ambiente. Por meio da fotossíntese, as plantas utilizam a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Ou seja, aqui no item 1, ó, as plantas produzem o seu próprio alimento através da luz solar, que é a fotossíntese, né? E aí vem o animal que precisa se alimentar. E o animal vai se alimentar de quem? Da planta. Não é? Alguns animais se alimentam de plantas. E aí, a energia, o nutriente, a vitamina que está nessa planta vai passar para quem? Para o animal. Certo? E alguns animais se alimentam de outros animais. Tá? Então, o sol alimentou a planta. Certo? O animal se alimentou da planta. E agora o ser humano se alimenta do animal. Olha só, tá vendo como é? E, né, o processo, parte da energia, né, vai sendo transferida para o outro. Então veja que é uma cadeia alimentar. Um vai precisando do outro para sobreviver, tá? Em busca de alimentos, os seres vivos estabelecem diversas relações alimentares nos ambientes. Vamos ver alguns exemplos aí. A herbivoria é a relação entre o animal herbívoro e a planta. Ou seja, as zebras se alimentam de planta, tá? Né? A planta precisa do sol para se desenvolver e produzir seu próprio alimento, e a zebra precisa da planta para sobreviver. Os herbívoros comem plantas inteiras ou parte delas. Dessa forma, a planta fornece energia para o animal, no caso a zebra, né? Se alimentar de plantas. A predação, né? É a relação entre o predador e a presa. Os predadores capturam a presa e se alimentam delas. Ou seja, aí, né, no caso do leão marinho. O leão marinho, nesse caso, ele está sendo o predador. Está buscando a presa. Quem é a presa? O peixe. Então, ele está comendo o peixe. Tá? O leão marinho, por exemplo, se alimenta de outros animais, como os peixes. Existe algum animal que se alimenta de zebras?
Já viram algum animal que se alimenta de zebra? Sim, né? Leão, onça, né? Eles comem zebra. Veja só, a zebra come o capim. O leão come a zebra. Veja como é o processo, né? E os leões marinhos? Existe algum animal que se alimenta de leões marinhos? Por quê? O leão marinho está sendo o predador, está comendo a presa. Quem é a presa? O peixe. Agora, se o leão marinho for a presa, quem é que vai ser o predador para comer o leão marinho? Pode ser um tubarão, tá? Pode ser um jacaré, ok? E assim sucessivamente. No ambiente, as relações alimentares não ocorrem apenas entre dois seres vivos. Elas envolvem diversos organismos. Tá? Nesse processo, um ser vivo transfere energia para o outro, formando uma sequência de relações alimentares. Essa sequência é chamada de cadeia alimentar. Muito bem. Para facilitar o estudo da cadeia alimentar, os seres vivos podem ser divididos em três grupos: produtores, consumidores e decompositores, dependendo do papel que desempenham nessas relações. Vamos entender aqui. Ó, já estou na página, viu, pessoal? 108, 109 agora. Então, os produtores. O que são os produtores? São seres vivos que produzem seu próprio alimento, que é o quê? As plantas. Então, a planta está aqui. Né? E aí vem os consumidores. São seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, eles se alimentam de outros seres vivos, né? Para obter os nutrientes e energias que precisam. Ou seja, aqui a galinha, o piolho, né, de cobra, o gambá, a onça, né? Eles estão se alimentando de seres vivos que produzem seu próprio alimento. Digamos, o piolho ali, né? Ele se alimenta da planta, a galinha se alimenta da planta, o gambá se alimenta da planta. Já a onça pode se alimentar do gambá, tá? Ó, o piolho, né, se alimenta da planta. A galinha se alimenta do piolho. O gambá se alimenta da galinha. A onça se alimenta do gambá. Tá? Ou seja, né? Um vai se alimentando do outro. E os decompositores são bactérias e fungos que transformam restos de seres vivos em substâncias que podem ser aproveitadas por outros seres vivos. Né? Os decompositores, no caso, né, vai comer aquele animal que já está morto, né? Vai servir de adubo para as plantas e assim sucessivamente. E a cadeia alimentar vai rodar, rodar, rodar. Entenderam, pessoal? Entenderam? Muito bem. Bom, nas páginas anteriores você viu um exemplo de cadeia alimentar em um ambiente terrestre, né? A gente só viu ali animais que vivem em ambientes terrestres. Também existem cadeias alimentares em ambientes aquáticos. Tá? Vamos ver aí como é essa cadeia alimentar dentro do ambiente aquático. Então, nós temos o número 1 ali, o jacaré. Número 2, fungos e bactérias decompositores. Número 3, plantas aquáticas. 4, pacu. 5, piranha. Na cadeia alimentar representada acima, identifique e escreva quem é o produtor aí. Quem é o produtor, gente? Lá na página, vamos lá, 110. Quem é que produz seu próprio alimento? Plantas aquáticas. Coloquem aí, plantas. As plantas, né? As plantas aquáticas. Quem é o consumidor primário?
quem é aí o consumidor primário. Ou seja, que se alimenta das plantas. Né? É o pacu. Consumidor secundário é a piranha. Tá? A piranha. A piranha se alimenta dos fungos e bactérias. E o jacaré consome ela, gente. Consumidor secundário, a piranha. Certo? E o consumidor terciário é o jacaré. É o jacaré. Ok? Então, ó, vamos passando. Aqui nós temos, na página 111, ó. Na natureza, seres vivos podem fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. O conjunto de várias cadeias alimentares que se ligam formam uma teia alimentar. Veja o exemplo aí. Tá? Nós temos aí uma mistura, né? Todos esses, né, fazem parte dos fungos decompositores, né? Mas nós temos aqui, ó, a capivara, né, que serve de alimento para o capim serve de alimento para a capivara, o capim serve de alimento para o piolho de cobra, a sussuarana, né, que se alimenta da capivara, tá? A galinha, que também já serve de alimento para a sussuarana, o piolho de cobra, que também já serve de alimento para o gambá, tá? Então nós temos aí uma mistura, né? Um conjunto de várias cadeias alimentares. Então, aí tem uma pergunta aí no número 4. Quantas cadeias alimentares você identifica nessa teia? Gente, nós temos várias cadeias alimentares aí, tá? Então, vocês vão identificar, certo? Quantas cadeias alimentares você conseguiu identificar aí nessa teia, certo? E escrever duas delas. Ok? Observe direitinho a imagem da teia, certo? Da página 111 e tente interligar, certo? Um com a outra e vocês vão conseguir montar, certo? Aí algumas das cadeias alimentares. No máximo você tem que escrever duas, ok? Muito obrigado, pessoal. Estava aqui observando na página também para tentar identificar, tá? E eu tenho certeza que vocês irão caprichar. Um beijo e até a nossa próxima aula, tá bom?